Bom dia! Feliz ano novo, bem-vindos, que saudade de vocês. Queria mandar um abraço. Então, se tiver gente na sua casa assistindo junto, podem se dar um abraço. Realmente a gente está com muita saudade de estar juntos. Parece que a gente não se vê desde o ano passado. Dessa vez a piada funciona um pouco melhor porque realmente a gente não se viu muito no ano passado. Se você conheceu a gente pelo YouTube e a gente ainda não se viu pessoalmente, espero que a gente possa se conhecer logo. Esse é o nosso primeiro culto do ano. O primeiro é especial não só por ser o primeiro, mas porque é uma forma de mostrar o que a gente pretende com os próximos. Quando a gente entrega os nossos primeiros para Deus, a gente lembra nós mesmos que todos os seguintes também são para Ele. Em Mateus 6, Jesus ensina seus discípulos sobre oração. Ele começa com: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então vamos também começar o nosso louvor dando honra a esse Deus Santo que nos adotou em tão grande amor. O texto continua pedindo que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A gente pede por uma extensão do reino de Deus aqui. É esse reino permanente de justiça, de retidão, de paz real, plena confiança em Deus, que é inaugurado na vinda de Jesus e que precisa ser mostrado, precisa ser implementado, especialmente na vida dos seus discípulos, na nossa vida como a sua igreja. Então que Ele transforme os nossos corações e vontades para desde já a gente fazer parte desse reino.
tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Nesse espírito de ação, que a entrega do nosso tempo, atenção, dinheiro, segurança, relações, olhares, nossos pensamentos, a nossa vida toda como um sacrifício, seja um lembrete pra gente, assim como a entrega dos primeiros, né, de que todo o restante também é dele. Uma forma que a gente expressa esse reconhecimento e compromisso é com os nossos dízimos, que também são um agradecimento pela generosidade de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, nosso cuidador também. Obrigado porque a gente pode confiar no Senhor e que o Senhor proveia as nossas necessidades. Nos ajuda a entregar toda a nossa vida para o Senhor e que o Senhor seja realmente o nosso Rei. Nos ajuda a ser seus representantes aqui onde a gente está, no nosso trabalho, na nossa família, sendo realmente seus representantes aqui. Abençoa, por favor, esses recursos sendo levantados. Abençoa as pessoas que vão administrá-lo, que seja com sabedoria e de acordo com a tua vontade. Que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oi, pessoal. Então, eu participei da EBD Vida Cristã, né? E nós começamos estudando o livro Uma Vida com Propósito. E o livro fala que Deus deseja muito que a gente entenda a vida que Ele criou para nós, né? O propósito que Ele tem para nossa vida. E um dos capítulos do livro fala que somos criados para nos tornarmos parecidos com Cristo, né? E Deus usa a palavra, as circunstâncias e as pessoas, né, para nos moldar.
Então, para mim, a IBD Vida Cristã foi exatamente isso, né? Começamos a estudar Provérbios e depois Salmos. O Provérbios nós estudamos por temas, eram temas assim atuais do nosso dia a dia. Então foi uma oportunidade de compartilhar e trocar experiência. Depois nós estudamos Salmos, né? Pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, falamos muito em emoções, né? E aprender a confiar em Deus. E as pessoas, que foi um tempo assim especial de comunhão, né? O que eu queria destacar é que em todos os encontros, né? Todos, né? Os assuntos foram profundos e desafiadores. Eu fui muito edificada com os estudos e com as experiências, o compartilhamento dos irmãos. Eu queria agradecer a Deus, queria agradecer a vida da Lili, da Laís, do Elcio, né, que conduziram a IBD com tamanha seriedade e compromisso, né, e a todos que participaram. Valeu mesmo. Nesse começo de ano e começo de mês, a gente tem alguns aniversariantes. Amanhã, dia 4 de janeiro, é aniversário do Juan Cal e do Vinícius Daik Miura. Dia 5 é aniversário da Bruna Yumi Otsubo. Dia 7 é aniversário da Keiko Nagumo e da Patrícia Martins. E no dia 8, da Júlia Yumi Tani. Feliz aniversário, que Deus os abençoe e que a gente possa se ver em breve também. Na oração que Jesus ensinou, a gente também apresenta as nossas necessidades materiais. Nós pedimos: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Na confiança de que é o Senhor nosso Pai que sustenta a nossa vida, a gente ora. Esse janeiro, a intercessão vai ser feita no próprio grupo de intercessão, vai ser enviada por lá. Se você ainda não está nesse grupo e gostaria de estar, manda uma mensagem para o telefone da igreja. Vamos cantar essa próxima música como uma oração também. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente
E a oração do texto conclui pedindo: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente pede pelo perdão dele. Que a graça de Deus em nós nos leve a ser misericordiosos como ele é, humildes como ele é, afastados do mal como ele é. E que todos os aspectos da nossa vida expressem louvor a ele. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos passar agora para a mensagem, orar pela Katsui que nos vai trazer a mensagem. Obrigado, Senhor, pelo domingo que o Senhor nos dá e pela oportunidade de estar reunidos de alguma forma, aprendendo sobre o Senhor e podendo adorar o Senhor juntos. Fala conosco através da Katsui, capacita, fala realmente através dela e nos ajuda a ter ouvidos abertos para te ouvir
e corações também prontos para receber a sua mensagem e te obedecer. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja! Que o Senhor abençoe agora esse nosso tempo, depois da gente ter louvado e exaltado o Senhor com músicas, que a gente possa continuar esse momento de adoração e louvor, só que agora de uma outra forma. Agora louvando a Deus através do estudo, do entendimento da palavra dele, buscando conhecê-lo mais com o nosso intelecto. Que o Espírito Santo continue entre nós, trabalhando nos nossos corações, nas nossas mentes, tá bom? Bom, como eu comentei com vocês, o final do ano passado eu já estava meditando muito sobre Jeremias e eu vou continuar compartilhando com vocês algumas das lições que eu aprendi com esse profeta. E aí eu queria continuar com vocês então, ainda no capítulo 1 do livro de Jeremias, no trecho que vem logo após o chamado dele. Então, vou ler com vocês aqui, Jeremias capítulo 1, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira, eu respondi. E o Senhor me disse: você viu muito bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Estranho esse diálogo, não é? Como assim? O que você está vendo, Jeremias? Eu estou vendo um ramo de amendoeira. Muito bem, eu vou continuar vigiando, eu vou continuar cumprindo a minha palavra. Parece uma conversa de louco, né? Isso é porque a gente está lendo em português, a versão dessa palavra em português. Nas escrituras originais, cujo idioma é em hebraico, esse diálogo faz muito mais sentido e a gente começa a perceber uma certa criatividade do uso da linguagem pelo próprio Deus e também essa criatividade na mente de Jeremias, que a gente vai ver, se Deus quiser, ao longo do livro, outras histórias em que a gente vê muitas cenas, muitas visões, muitas ilustrações de uma forma bem criativa. Mas o que tem a ver essa criatividade? O ramo de amendoeira é a palavra shakel em hebraico. E o verbo vigiar, olhar, velar em hebraico é shokel. Shakel e shokel. Agora faz mais sentido, né? O que você tá vendo, Jeremias? Eu tô vendo um shakel. Isso mesmo, porque eu vou shokel a minha palavra. Pegou, né? Então foi mais ou menos essa conversa que Jeremias teve com o próprio Deus. E aí essa palavra, né, shokel, que aqui na NVI foi traduzido para estou vigiando, essa palavra, ela tem um peso muito forte, né? Algumas traduções vão falar sobre velar, para que a minha palavra se cumpra. Então Deus vai garantir, Deus vai vigiar, Deus vai velar, vai ficar lá do lado. O que é um velório, né? Velório vem da palavra, vem do verbo velar, e aí você fica lá disposto, em prontidão, do lado, permanentemente do lado, no caso do velório, do defunto. Quando você está velando por algo, você está olhando com atenção, esperando, e aí Deus está falando que Ele vai esperar, que Ele não vai tirar os olhos da palavra dEle. Isso é uma boa garantia. Deus está falando: Jeremias, você pode ficar tranquilo, porque o que eu disser, eu vou cumprir. Eu vou sempre estar shokel a minha palavra. E eu acho que essa é a primeira, a introdução dessa conversa que a gente vai ver entre Jeremias e Deus. Acho que esse é o ponto, é a pedra fundamental dessa conversa. Por quê? Essa conversa, que vai daqui do versículo 11 até o final do capítulo 1, ela é composta por basicamente 3 interações, 3 conversas diferentes entre Jeremias e Deus. E esse, então, é o fundamento. Deus cumpre a sua palavra. E essa pedra fundamental, então, desses diálogos que a gente vai ver, para mim, nos dias de hoje, é muito importante.
Eu e o Binho, a gente terminou de assistir uma minissérie agora da Netflix, chamada Fargo. Eu vou tentar não dar spoiler, mas caso você queira assistir, desliga aí, dá um pause no YouTube, avança uns 3 minutos e depois você continua ouvindo a pregação, tá bom? Mas basicamente é a 3ª temporada só que a gente viu. E o enredo, assim, é de uma história com vários percalços, com vários clímaxes, com vários anticlímaxes, com vários heróis e anti-heróis, e é muito bom o enredo em si. Mas a mensagem, depois no final da história, realmente, será que existe uma verdade? Será que a gente pode confiar nas coisas que a gente vê? Seja nas instituições, nas pessoas, no sistema? Será que o que nos é dito é realmente aquilo que aconteceu? E essa série, então, provoca a gente, né? Falando, olha, parece que nem tudo que a gente vê e ouve falar é de fato a realidade. Isso é uma incerteza agonizante. Nas últimas eleições, por exemplo, com um monte de fake news que a gente vê por aí, com tantos debates e com tantas informações indo e vindo, e quando você se propõe, né, a pesquisar e a ir atrás das fontes, você gasta um tempo enorme, porque são tantos caminhos e tantos percalços e tantas informações diferentes e tantas fontes espalhadas e tantas pessoas dizendo coisas tão contraditórias que você precisa gastar um tempo bastante grande, né? E às vezes sim, a gente encontra fatos e pesquisas e a gente consegue sim discernir e distinguir a verdade. Mas parece que está cada vez mais difícil nesse mundo cheio de informações. E pensando sobre isso e angustiada com essa questão também, eu comecei a entrar numa linha de pensamento que foi desesperadora. Assim, poxa, então não adianta, ou a gente precisa ter muito, muito, muito tempo para ficar pesquisando tudo, para conseguir, talvez depois de várias horas de pesquisa, entender qual que é a verdade, mas se eu ficar fazendo tudo isso, eu não vou conseguir viver. Então eu posso também viver e não gastar todas essas horas, mas eu posso viver e tomando decisões baseadas em informações que não são verídicas. E aí então eu vou continuar não vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. E aí parece que esse dilema fica, né? Se eu correr, o bicho pega, se eu ficar, o bicho come. Parece que a gente não tem mais saída. E essa agonia toda, ela só se dissipou por causa do próprio Deus. Porque o Espírito Santo gritou aqui dentro e falou, você conhece a verdade. Lembra quem foi que disse a frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida? É o próprio Jesus. Então a gente precisa sim ter certeza de que verdades existem e, porque a gente crê em Jesus, as verdades talvez mais essenciais e mais reais e que vão impactar a eternidade, a gente tem acesso a elas. Então esse Espírito Santo é que nos ajuda a viver sim uma vida que vale a pena ser vivida. Talvez a gente de fato não conheça todos os fatos e de fato a gente não consiga processar todas as informações, mas a gente pode confiar nesse Deus que diz ser a verdade. E esse mesmo Deus conversa então com Jeremias, dizendo, Jeremias, você está vendo essa amendoeira, você está vendo esse chaquel. Lembra que eu, Shoquel, a minha palavra. Eu vou fazer com que a minha palavra se cumpra. Então a gente pode ter certeza que a Bíblia, a palavra de Deus, todas as promessas contidas nela vão ser realizadas e nisso a gente pode descansar. Seguindo então essa conversa de Jeremias com Deus, temos o seguinte diálogo a partir agora do versículo 13. A palavra do Senhor veio a mim pela 2ª vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, uau, eu vejo uma panela fervendo. Ela está inclinada do norte para cá. E o Senhor me disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes desta terra.
Eu estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque eles me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Essa segunda parte da conversa é bem pesada, né? Aqui vem uma palavra do Senhor, uma palavra bastante dura. Jeremias agora está vendo uma panela fervendo, e essa panela está inclinada do norte, se derramando sobre Jerusalém, e isso é causa de destruição. São os reinos do norte que vão invadir, vão ocupar a cidade, vão ocupar Jerusalém, vai destruir, vai machucar, vai matar, vai escravizar o povo do próprio Deus. E Deus diz que isso vai acontecer porque o próprio povo o abandonara, porque o próprio povo passara a adorar outros deuses. E a gente precisa resgatar, né? Mas qual que é o problema? Se o povo não queria adorar a Deus, podia adorar outros deuses? Será que Deus é ciumento? Será que Deus então fica de mimimi? Já que vocês não vão adorar a mim, agora vocês vão ver só, eu vou castigar vocês? Tem gente que pensa num Deus assim, né? Porque acho que projeta a nossa humanidade, ou a humanidade da pessoa, né? Que pensa assim sobre Deus, tenta humanizar Deus. Como a gente às vezes tem esse tipo de sentimento, a gente às vezes consegue enxergar e falar, ai, Deus ficou com ciúme, agora então ele vai castigar o povo. Mas a gente sabe que Deus, ele sim é zeloso e é ciumento, mas não é por uma questão de ego, não é por uma questão de orgulho ferido. Pelo contrário, é por uma questão de amor. Deus ama tanto o seu povo, que sabe que a plena felicidade desse povo só será alcançada quando eles estiverem centrados na adoração do próprio Deus, do seu próprio Criador. Fora de Deus, o povo nunca vai atingir a plenitude de vida. Fora de Deus, a gente não é quem a gente foi criado para ser. Vocês lembram? Talvez não, talvez você não tenha assistido, mas lá em dezembro eu conversei com vocês também sobre Jeremias e eu falei um pouco sobre o chamado dele. E eu creio que Deus, assim como fez 3 verbos, né, 3 ações com Jeremias, quando ele ainda estava no ventre da mãe dele, eu creio que Deus faz essas ações conosco também. Só para recapitular, no versículo 1, no capítulo 1, voltando a alguns versículos, o Senhor diz assim no 5: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, eu o separei e eu o designei. Escolhi, separei e designei. O Senhor tinha escolhido, separado e designado Jeremias como profeta às nações antes mesmo dele ter nascido. E só Deus, que é esse Criador que consegue nos ver enquanto a gente ainda está sendo formado na barriga das nossas mães, é que pode ter tanto controle assim e pode nos proporcionar uma vida tão abundante assim. E é por isso que quando Deus vê o seu povo lá na época de Jeremias se voltando a outros deuses, Deus sente uma dor no coração porque sabe que o povo está se afastando dos propósitos para os quais Deus mesmo os criara. Então Deus tenta resgatar esse povo e ele sabe, ele conhece os seus filhos. Ele sabe que é através do sofrimento que eles vão se voltar a Deus e é se voltando a Deus que eles vão encontrar a plenitude de vida. E eu creio que muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes a gente conhece já o Senhor, mas a gente começa a adorar outros ídolos.
Não precisa ser uma imagem de gesso, não precisa ser um amuleto, não precisa ser um pôster de algum ídolo famoso, de algum artista. Pode ser um parente ou um ente muito querido, um filho, uma mãe, um cônjuge. O ídolo pode ser um sonho, um desejo de conquista, seja material, seja intelectual. Os nossos ídolos de hoje em dia podem ser muitas coisas. Para quem quiser saber mais, dá uma pesquisada aí no canal do YouTube. O pastor Daniel fez uma série de pregações falando sobre os ídolos dos dias atuais. E aí eu já recomendo também um livro para vocês aproveitarem para ler nas férias, enquanto a gente ainda está em lockdown também, Deuses Falsos, do Tim Keller. Mas, fechando agora o parênteses, Deus, ele sabe que quando a gente começa a idolatrar outras coisas, quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, a gente vai se afastando da nossa felicidade, a gente vai se afastando da nossa plenitude, a gente vai se afastando da nossa essência. E Deus quer o melhor pra gente, Deus quer resgatar a gente para aquilo que Ele nos escolheu para ser, nos designou para ser. É muito engraçado, né? A gente tá aqui com a Manju em casa. A Manju é a cachorrinha dos meus pais. E a gente vira e mexe assiste o culto, a gente deixa a porta meio aberta, ela fica sentadinha e vira e mexe ela assiste alguma parte do culto ou no louvor. E a minha mãe brinca e fala, ó, tá vendo? A Manju também é crente. E é muito interessante, né? Porque os animais, eles louvam a Deus, eles adoram a Deus. Sabe por quê? Porque eles são exatamente aquilo que Deus os criou para ser. A Manju, ela late, ela corre, ela come, ela dorme, ela sabe que aquela comida é para ela comer, ela sabe que ela precisa latir, ela sabe o que é ser cachorro. E ela é um cachorro e faz tudo que um cachorro faz. E a gente, por vezes, não, né? Nós, como seres humanos, às vezes somos criados para amar o próximo, mas às vezes a gente não consegue sempre amar o próximo. A Manju consegue sempre latir, sempre comer, sempre dormir, sempre fazer as necessidades dela. E a gente, como ser humano, a gente não foi só criado para comer, dormir, fazer as nossas necessidades. A gente foi criado para amar o nosso próximo, para adorar ao nosso Deus, com o nosso raciocínio, com o nosso coração, de corpo e alma. Adorar a Deus, amar a Deus com café, lembram? De todo o coração, de toda a alma, com todas as nossas forças e com o nosso entendimento. Então, quando Deus está mostrando para Jeremias essa imagem da panela fervente, vindo com juízo sobre o povo, algo que é bom é que a gente sabe que a primeira parte da conversa a gente aprendeu o quê? Aquele bloco fundamental, que Deus cumpre a sua palavra. Deus estava falando, olha, vai vir juízo sobre o povo. E a gente sabe que Deus iria cumprir a palavra dele. E isso, de novo, algumas pessoas ficam morrendo de medo. Ai, meu Deus. Ah, então as coisas da Bíblia que são ruins, ai, elas vão acontecer. Então, ai, que horror. E as pessoas ficam com medo. Mas, de novo, porque a gente transfere a nossa humanidade pecaminosa para a palavra de Deus. Porque olha como é bom a gente saber que as promessas, as palavras de juízo também vão ser realizadas. As palavras de condenação, as palavras de destruição que Deus profere, isso também traz paz ao nosso coração, isso também aquieta o nosso coração. E eu vou explicar por quê. A gente hoje vê muita maldade no mundo, né? No final do ano passado, a gente perdeu uma tia, a tia Soninha. Ela ficou internada por conta do Covid por algum tempo, não resistiu e veio a falecer. E conversando com uma outra tia que morava com ela falava assim, ai, Nanda, ela estava tão cansada, com tanta injustiça nesse mundo, que ela falava, eu não aguento mais viver num mundo assim tão cheio de injustiça. E eu consigo, né, entender esse peso no coração da minha falecida tia Sônia. Ela sim buscava muita justiça, né? Ela era uma pessoa com bastante sede de justiça.
E a gente pode celebrar as palavras de juízo de Deus por quê? Porque Deus diz que Ele vai tratar de todas essas injustiças. Deus diz que vai acabar com a maldade. Deus diz que vai acabar com o pecado. Deus diz que Ele vai acabar com o mal. Olha que promessa maravilhosa. Quando a gente vê tantas atrocidades, a gente também pode descansar na certeza de que Deus também sofre. E Deus vai cumprir a palavra dele, fazendo que essas coisas, essas injustiças, todas elas sejam sanadas, todas elas deixem de existir quando vier a plenitude dos tempos, com a volta de Jesus, com novos céus e nova terra, com a gente morando na Nova Jerusalém. Então essa palavra de juízo, no fim das contas, ela também é boa e ela também é fonte para trazer paz no nosso coração. A terceira parte, então, da conversa diz assim: e você, Jeremias, né? Deus falando para Jeremias, e você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, os seus oficiais, os seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. E a gente vê então aqui Deus mostrando primeiro a amendoeira, a Shaquel, falando, olha, eu choqueu pela minha palavra, então tudo que eu disser eu vou cumprir. Depois Deus vem mostrando a panela fervente com uma palavra de juízo e destruição. E eu imagino que Jeremias deve ter ficado muito assustado. Gente, é o povo dele. São os vizinhos, é gente que cresceu junto com eles, são pessoas que têm as mesmas tradições que ele, passaram pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas guerras, pelas mesmas histórias, possuem a mesma religião, adoram o mesmo Deus, cantam as mesmas músicas. É o povo dele que vai ser alvo de destruição de Deus. Então ele deve ter ficado muito assustado. E então Deus vem com uma palavra de ânimo, com uma palavra de encorajamento, dizendo, Jeremias, prepare-se, vai lá e fala, me obedece. E não se preocupa, porque eu vou fazer de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Ou seja, todos esses símbolos, né, são símbolos de defesa, de guerra. Então, assim, Deus está falando, olha, vão vir ataques, você vai ser atacado, só que você vai estar protegido. Eu vou fazer de você algo protegido. Olha que maravilhoso. Não é nem o Jeremias que precisa ficar se protegendo, que precisa ficar se defendendo. Deus mesmo vai fazer com que Jeremias tenha essa característica de defesa. E de fato, a gente vai ver que por 40 anos Jeremias foi atacado, seja de forma moral, seja de forma física, seja de forma até emocional. Então, Jeremias, ele recebe essa palavra de encorajamento do Senhor e eu acho que ele deve ter saído dessa conversa, sim, assustado, sim, com uma dimensão desse algo grande que Deus tinha para ele fazer, que era anunciar uma mensagem tão difícil, tão aterrorizante, mas Jeremias então sabia que mesmo que ele enfrentasse tantas dificuldades, Deus estaria com ele protegendo. E lembra lá da base fundamental dessa conversa? Deus cumpre o que promete. Se Deus está falando para Jeremias que vai fazer cidade fortificada,
coluna de ferro e muro de bronze, Jeremias podia ter certeza de que Deus o faria dessa forma. E às vezes é interessante, não sei se já aconteceu com você, mas passando por algumas dificuldades, a gente sente que vem uma força, a gente não sabe de onde, e a gente encara e supera essas dificuldades. Quando as perseguições vêm, não por nossa falta, né? Mas perseguições porque a gente proclama o nome de Jesus, a gente pode perder dinheiro, a gente pode perder amizades, a gente pode perder oportunidades, mas a gente recebe algo do Senhor que nos mantém firmes e a gente encara essas dificuldades, a gente encara essas perdas e a gente lida com essas faltas de uma forma diferente. É o Senhor nos protegendo e nos capacitando para enfrentar essas promessas, às vezes difíceis, que Ele tem para nós. Então, é assim que termina. Mas eu não gostaria de terminar a nossa conversa, é assim que termina a conversa de Jeremias com Deus, mas eu não queria terminar a nossa conversa desse jeito. Eu queria voltar lá para a base fundamental dessa conversa, que é a visão da amendoeira. Pesquisando e lendo aquele livro que eu contei para vocês, do Eugene Peterson, que se chama Ânimo, o antídoto bíblico contra o tédio e a mediocridade. O Eugene Peterson e vários outros teólogos e estudiosos comentam, né, que é muito significativo Deus usar um ramo de amendoeira. Por quê? Lá no Oriente Médio, lá na Palestina, fica no hemisfério norte e que é muito diferente daqui no Brasil. Se você já morou no hemisfério norte, você já deve ter percebido a grande diferença que é a marcação das estações do ano lá e as marcações das estações do ano aqui. A gente até fala que no Brasil tem primavera, verão, outono e inverno, mas assim, a nossa amplitude térmica não é lá grandes coisas, né? Muda um pouquinho aqui e acolá, mas a gente nem sente tanto essa diferença de outono e primavera. Às vezes nem primavera e verão a gente consegue sentir. Então, e dependendo do lugar, né? Às vezes nem o inverno e o verão. Mas lá no hemisfério norte as estações são bem marcadas. E lá na Palestina, o inverno é muito rigoroso. É uma época difícil do ano. É um tempo muito complicado de se viver, é onde tem muito sofrimento mesmo. Então o pessoal não vê a hora de acabar o inverno. E como é que a gente sabe que acaba o inverno? Quando começa a primavera. E como a gente sabe que a primavera está chegando? Lá na Palestina, a primeira planta que floresce, anunciando a chegada da primavera, é a amendoeira. Então a amendoeira é um sinal de esperança. A amendoeira, ela anuncia uma excelente notícia. A amendoeira, ela dá boas-vindas a todas as outras flores que vão florescer. Ela abre o caminho para as outras flores florescer. E ela aquece o coração daquele pessoal que passou um inverno tão rigoroso, que sofreu tanto. Eles veem a amendoeira florescendo e eles falam, puxa, já está acabando, é só mais um pouquinho, a gente já vai entrar na primavera. E Deus usa então essa planta que é símbolo de esperança, e a gente ouviu no Natal, é uma mensagem muito profunda sobre fé e esperança, e que nós temos que ter os dois, mas é uma mensagem é uma figura, é um símbolo de esperança. Então Deus não usa à toa só Shaquel e Choquel, mas usa Shaquel, que é essa planta tão bonita e tão cheia de símbolo. Depois que você procura na internet, realmente as flores são muito bonitas da árvore da amêndoa. E é engraçado que a amêndoa ela vai frutificar e parece que a amendoeira é uma das últimas plantas que realmente frutificam. Então ela floresce primeiro e ela é uma das mais tardias a dar o fruto. E o que eu quero então que você pense? Tem alguma coisa que Deus já te mostrou que seja esse símbolo de boa notícia, que seja um símbolo de esperança? Já aconteceu alguma coisa na sua vida? Para o Jeremias, eu imagino que a amendoeira, as flores da amendoeira foram a marca.
E é muito interessante porque ele passou 40 anos pregando uma mensagem para o povo, 40 anos não sendo ouvido pelo povo, mas a cada ano ele passou por 40 floresceres de amendoeiras. Todo ano. Eu imagino que Jeremias via a amendoeira florescendo e ele lembrava dessa palavra do Senhor. E isso lhe dava esperança. E eu fiquei pensando também, meditando, acho que eu não tenho um símbolo tão forte assim, mas o mais próximo que eu consegui chegar foi de um retiro que eu tive um carnaval, alguns anos atrás, no ashram, um retiro de silêncio. Não era tão de silêncio porque tinha pregação, né? Então a gente ouvia a pregação, não era em libras. E o pastor japonês, ele pregou sobre olhar para as aves do céu e para os lírios do campo. E olhar para as aves do céu meio que passou a fazer parte dessa minha conversa silenciosa com Deus, de olhar para um passarinho e falar, puxa, o que será que eu posso lembrar de Deus? Como eu posso glorificar a Deus observando essas aves no céu? E às vezes é muito bonito contemplar mesmo. E eu tenho uma experiência que eu acho que eu já contei aqui para vocês, mas eu vou repetir, de uma dessas histórias em que eu estava observando uma ave do céu e eu estava cansada do meu trabalho, eu não aguentava mais ficar preenchendo planilhas e ficar fazendo compras de fios e tecidos. Eu estava trabalhando numa microempresa de artesanato. Eu falava, Deus, eu tô aqui no meio da Ásia, no meio de um povo tão carente. Eu queria mais era estar falando de Jesus, eu queria mais era estar ensinando a Bíblia, estudando a Bíblia. E eu tô aqui fazendo conta, tendo que fazer compra, tendo que buscar mercadoria, enviar pedido. E eu achava que aquilo estava me desgastando demais e que não era muito prazeroso. E o que eu queria era mesmo servir a Deus. E aí eu fui caminhar e eu parei numa ponte, debaixo da ponte corria então o Rio Amarelo, e eu observei uma dessas aves do céu. E essa ave, ela dançava, e ela voava, e ela fazia cursos muito bonitos, e eu falei, olha só, Senhor, o passarinho tá te louvando, o passarinho tá dançando no céu e louvando ao Senhor. Era isso que eu queria fazer, não ficar aqui mexendo com um monte de conta, com um monte de compra, com um monte de pedido. E de repente, quando eu tô nessa conversa com o Senhor, o passarinho tibum dentro d'água. E aí eu levo um susto, meu Deus do céu, o passarinho teve um infarto. Meu Deus, o que aconteceu com esse passarinho? Ai, e agora? E aí eu fiquei apreensiva olhando pra água e de repente o passarinho sai da água. Aí eu vira um misto de alívio, mas também de curiosidade, né? Como é que passarinho doido? E quando eu observo mais essa ave no céu, eu vejo que o passarinho tem alguma coisa no bico dele. Provavelmente algum bichinho, algum ser que ele viu na água e ele pegou lá na água para se alimentar. E aí então eu concluo que o passarinho não estava dançando, ele estava caçando, ele estava trabalhando para se alimentar. Ele estava trabalhando, se esforçando para se alimentar. E eu falei, foi coisa da minha cabeça. Que passarinho louvando. Ele estava só com fome, estava querendo só comer. E nisso o Espírito Santo convence meu coração dizendo, ô Katsui, e quem disse que quando o passarinho trabalha para comer, não é uma forma dele me louvar e dele me glorificar? Quem disse que as contas, os pedidos, as planilhas, quem disse que esse trabalho também não é para minha glória e para o meu louvor? Então, essa foi uma lição bem forte, né, de uma das aves do céu, e acho que essa mensagem de que é no nosso dia a dia também que a gente adora a Deus, não é só cantando, como eu comecei, né, a pregação, não é só cantando músicas de adoração a Deus que a gente adora, a gente está adorando a Deus agora. E a gente também está adorando a Deus nas nossas escolas, nos nossos hospitais, nas nossas empresas, nas nossas famílias. Então, essa é uma mensagem de esperança para mim. Agora eu queria voltar lá para a amendoeira. Você tem algum símbolo? Para mim seriam as aves do céu, mas eu vou conversar com o Senhor e talvez eu tenha um símbolo um pouquinho mais forte. Mas qual que é o símbolo para você?
Quais são as coisas que acontecem, talvez até de forma cíclica, e que despertam em você algo de Deus? Se você ainda não tem isso, eu gostaria de sugerir que você refletisse, pensasse e pedisse a Deus um ramo de amendoeira. Algo que você pudesse olhar e se lembrar da esperança e do quanto Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Jeremias conversou com Deus, Deus falou da amendoeira para ele, prometeu que ele cumpriria a sua palavra sempre. Depois disso, Deus falou para ele uma palavra de juízo, bastante pesada para o povo, lembrando que quando Deus vem com alguma correção sobre as nossas vidas, é para que a gente volte para o caminho da perfeição, da gente ser quem Ele escolheu para a gente ser quem a gente foi designado para ser. Então, por amor, Deus nos corrige, nos coloca em apuros, mas para trazer de volta e para a gente ser quem a gente tem que ser. E por final, Deus fala para Jeremias que vai fazer dele uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, ou seja, ele não vai ser derrotado por todos os inimigos. Deus promete proteger, Deus promete proteção. Obviamente vocês vão ver na história que não é por isso que Jeremias não sofre, ele sofre sim, mas ele é vitorioso. Mas é isso, gente. Foram vários pontos. Eu acho que dependendo do que você está vivendo, dependendo do que Deus está falando com você, alguma parte dessa mensagem vai ficar mais arraigada. Mas eu queria te convidar a não pegar só um trechinho não e distorcer o resto, mas de você reler o capítulo 1 de Jeremias. É um capítulo muito fácil, muito gostoso de ler. Você vai ler em 10 minutos de uma forma bem devagar. Eu acho que vai valer a pena, porque eu creio que a palavra do Senhor, quando lida por você mesmo, também pode trazer outras lições. E o Senhor pode falar com você de outras formas também. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos proteja e que Ele nos encha de esperança sempre que a gente precisar. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha tido um tempo maravilhoso com Deus, de louvor, de adoração, e que Ele tenha falado ao seu coração nessa manhã. E que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e a sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Que você tenha um restante desse domingo cheio da presença do Senhor, que Ele continue a falar ao seu coração. Deus abençoe.